Nós começamos nossa aula de hoje falando do conceito de sexualidade para a psicanálise e como esse conceito transforma o que era compreendido predominantemente como sexualidade até então. Uma das principais transformações é esse deslocamento. Ao invés de pensar a sexualidade em termos de instinto, pensar a sexualidade a partir da pulsão sexual, da libido, a libido que é a nossa energia sexual. Né? Como nós vimos, essas ideias foram trazidas em 1905, com a publicação dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é uma obra em que Freud subverte, transforma e amplia o que era compreendido como a sexualidade até então. Né? E como que foi que essa ampliação aconteceu? A sexualidade, como um conceito amplo, é então a sexualidade compreendida como a busca por prazer. E a subversão maior é, em vez de colocar a única finalidade da sexualidade saudável, a reprodução, né, essa ênfase no prazer mostra que são muitas as formas de experiências sexuais, muitas as formas de expressão sexual, né, que como o que nos move é a busca por prazer, o que nos impulsiona não é um instinto reprodutivo que move a sexualidade, mas a pulsão da busca por prazer. Então, qual que é a diferença entre o instinto e a pulsão? O instinto é algo que está presente como espécie. O instinto está ligado à preservação da espécie. O instinto ele está ligado à sobrevivência. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do instinto da fome, né, se nós não comermos, nós não sobrevivemos. Se nós não falamos do instinto da sede, se nós não tomamos água, nós não sobrevivemos. Né? E assim por diante. Mas mesmo se a gente pensar o instinto da fome, né, ele explica que nós precisamos comer para sobreviver, mas não explica toda a riqueza de práticas alimentares que nós humanos temos, né? Toda a nossa gastronomia, a nossa culinária, os nossos temperos, os nossos sabores, as nossas preferências, né? Por que alguém ama uma determinada comida, alguém numa mesma família, uma pessoa ama feijão, come feijão todos os dias, a outra pessoa não pode nem ver feijão. Uma pessoa adora salada, nossa, vê um tomate, fica com água na boca, a outra, ai, não quero saber de tomate. Isso o instinto não explica. Né? Isso tem a ver com trajetórias que são singulares e tem a ver com experiências que são prazerosas. Quando a gente está falando da pulsão, então a gente está falando desse nível do singular, das trocas prazerosas com o mundo, de um corpo que pulsa e desse corpo impulsionado pela busca por prazer. Okay? E aí, para falar da pulsão, a gente pensa que a pulsão ela tem uma fonte, e essa fonte é o nosso corpo. Zonas, regiões do nosso corpo. Pode ser, a fonte da pulsão pode ser a boca, a fonte da pulsão pode ser os olhos, a fonte da pulsão pode ser a pele, a fonte da pulsão pode ser o nosso genital, a fonte da pulsão é algo em nosso corpo. É daí que a pulsão se origina. Mas a pulsão, ela tem a ver com o corporal e também tem muito a ver com o psíquico. E a pulsão, ela faz uma força, como se fosse uma pressão, levando a gente a agir. Então, falar de pulsão também é falar de movimento. A fonte e o movimento. E aí, qual é o objetivo da pulsão? O objetivo da pulsão é se satisfazer. Né? A pulsão, ela está buscando a satisfação. Até aí, nós humanos temos isso em comum. A fonte é o corpo, a força é o movimento, o objetivo é a satisfação. Mas vocês se lembram como é a satisfação na nossa dinâmica psíquica?
Nossa satisfação nunca chega totalmente, nunca chega por completo. I can't get no satisfaction. Vocês se lembram desse refrão? I can't get no satisfaction. Mas ele continua. Because I try, and I try, and I try. Então, todos temos como objetivos de nos satisfazer, mas existe uma diferença em como nós tentamos e tentamos e tentamos. Então, quando a gente pensa nas tentativas de satisfação, quando a gente pensa nessas experiências de busca por prazer, nós vemos que falar de um objeto sexual é muito pouco, porque os objetos do desejo, objetos do prazer, objetos da nossa sexualidade são muitos. São múltiplos. Aqui é um trechinho do Joel Birman, né, em que ele fala de sexualidade e psicanálise, e ele reforça essa questão da multiplicidade na psicanálise. Ele diz assim: afirmar que a sexualidade é polimorfa implica... Polimorfa significa muitas formas. Afirmar que a sexualidade é polimorfa implica enunciar que ela tem diversas formas de existência e de apresentação, se materializando, pois, em diferentes modalidades de ser. Isso supõe, é óbvio, a crítica de que exista apenas uma forma de existência do sexual. Nessa insistência do múltiplo contra a unidade, evidencia a crítica freudiana da concepção vigente no século XIX, formalizada pela sexologia, de que a sexualidade teria a finalidade única da reprodução da espécie. Então, lá no século XIX, para a sexologia, tinha uma finalidade única, que é a reprodução. Aí vem a psicanálise e afirma a multiplicidade. Falar de sexualidade para a psicanálise é falar de multiplicidade. O que significa dizer que a sexualidade é múltipla? Significa dizer que são muitas as formas de experimentar prazer, muitas as formas de buscar prazer. Que falar de sexualidade é falar dos nossos desejos, das nossas fantasias, dos nossos afetos, dos nossos vínculos, e esse é um campo de multiplicidade. São muitas as formas de viver a sexualidade, e ao longo da nossa vida, né, nessa vida como desejantes, haverão muitas experiências e relações que despertarão o nosso desejo. Falar de sexualidade é falar de multiplicidade. Aqui é um trechinho da Maria Rita Kell, num texto, que é o nosso texto principal da aula de hoje, está lá no AVA, e chama Sexualidade Recontextualizada. Né? Ela fala que Freud traz um novo contexto para a sexualidade. E esse contexto é de desnaturação, sexualidade desnaturada. Né? Porque existe sim uma base na natureza, mas falar de sexualidade é falar de cultura, de expressões culturais, como é em meio à nossa cultura e à nossa linguagem que as nossas expressões desejantes, nossas expressões de busca por prazer se formam. Maria Rita Kell, então, diferencia a pulsão do instinto. Ela diz assim: a pulsão é diferente do instinto animal em sua mobilidade e indeterminação, capaz de variar em sua força, capaz de mudar de alvo, de objeto e direção, conforme as vicissitudes do campo social que encontre pela frente para se satisfazer. Então, enquanto o instinto tem um objeto direto e uma finalidade direta, a pulsão, buscando a satisfação, tem objetos múltiplos. Pois para os humanos, o ato erótico é sempre criação de linguagem, atravessada pelas formações culturais, ok? Falar de sexualidade, então, é falar de pulsão, é falar de como, mais do que as bases instintuais da natureza, o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos leva às buscas por prazer, tem muito a ver com a cultura que nós vivemos.